Olá, queridos, bom dia. Estou gravando aqui durante o dia, né? Mas vocês estarão aí acompanhando o estudo à noite. Nós vamos começar uma nova série aí de estudos bíblicos. A revista é essa daqui, né? Nós vamos tratar aí o que somos, o que fazemos, tá? Essa é a revista que nós vamos trabalhar agora. Achei assim uma revista bem interessante, porque trata de uma nova identidade nossa, né? O que somos, o que fazemos, aquilo que a gente é refletido naquilo que a gente faz. E nessa identidade cristã, o que temos feito, quem somos de verdade, né? Então nós vamos aí falar, essa primeira lição, nós vamos tratar sobre sua nova assinatura, vamos ver o que é isso, sua nova assinatura. Depois nós vamos falar sobre viva para a glória de Deus. Depois, amor mesmo ou conversa melosa. A luta pela paz, geral e irrestrita. Alegre-se constantemente. Cultive a paciência, trate a todos com mansidão, vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. Seja benigno e bondoso, viva com honesta fidelidade, o domínio do coração, em busca de uma vida de obediência e fé. São 13 lições que nós vamos então abordar por meio dessa revista. Queridos, essa revista eu havia comprado e entreguei a dona Valmira para dar para os adolescentes, né? E eu estava dando aquele outro tema que nós estudamos sobre apatia e esfriamento. E agora acabou a nossa lição, né, sobre apatia e esfriamento, e eu estava em busca de uma nova revista, porque dessa linha Nossa Fé, que é uma revista muito boa, só que eu liguei lá na Cultura Cristã e eles estão fechados por conta da pandemia. Então não consegui comprar material novo dessa revista para a gente continuar a nossa série de estudos. Então eu combinei com a dona Valmira que, devido à pandemia, como não estamos podendo ter aula de escola dominical, que eu iria dar essa revista que ela iniciou, né, com os adolescentes, para toda a igreja. Então eu peguei com ela a revista do aluno, do professor, e só que não temos suficiente, não comprei suficiente para todos, né, da igreja. Mas os irmãos acompanhem aí o estudo pelo vídeo. Eu vou fazer aqui, eu vou dar as referências bíblicas para os irmãos depois estarem acompanhando aí, estudando em suas Bíblias. Mas como o vídeo fica gravado, é mais tranquilo para os irmãos recapitularem, verem o que de fato o assunto está sendo dado. Tá bom? Então, não terão a revista em mãos, mas terão o vídeo gravado para passarem e verem quantas vezes forem necessárias, tá bom? E no início eu estava na dúvida, quando eu comprei as duas revistas, o que somos e o que fazemos, e apatia e esfriamento, eu estava na dúvida qual que eu daria para a igreja como estudo bíblico e qual que eu deixaria com a dona Valmira para dar para os adolescentes. E eu optei na época por apatia e esfriamento, a necessidade de revitalização. Mas confesso que esse assunto aqui também me interessou muito, né, de dar para a igreja, e agora estou aproveitando a oportunidade então para dar para toda a igreja o que somos, o que fazemos, ok? Então vamos seguir aí essa série de estudos com essas 13 lições. Espero que edifique a igreja, que seja bênção para todos, ok, queridos? Vamos iniciar então fazendo a leitura do texto base, depois a oração inicial e seguiremos para a nossa introdução, tá bom? O texto base se encontra em Efésios capítulo 4, os versos 22 a 24. Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Diz assim:
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer a Ti por mais essa série de estudos que temos a oportunidade de iniciar, tratando deste tema tão importante, que vai falar do que somos e do que fazemos, desta nova identidade que temos em Cristo Jesus, como filhos do Senhor. Nós queremos pedir a Tua direção sobre todos os assuntos que serão tratados a partir deste momento, que os temas aqui colocados, estudados, expostos, sirvam para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu povo, que possamos realmente, ó Deus, agir de acordo com essa identidade que o Senhor nos deu em Cristo. Abençoa o nosso estudo, essa série, e abra nossa mente, nosso entendimento, e que o Espírito Santo do Senhor esteja esclarecendo, trazendo entendimento a nós. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Ok? Vamos então para a nossa introdução. Vamos lá? Então, como eu disse aí na abertura, a nossa primeira lição será este tema aqui, ó. Sua nova assinatura, tá? Sua nova assinatura. Novo caráter, nova identidade. Interessante isso aqui, né? Às vezes a gente vê filmes, né? Esses filmes aí da Netflix, quando uma pessoa ela estava numa situação muito difícil, né? Estava vivendo a sua vida normal e de repente ela começa a ser perseguida por algo que ela fez de errado e ela não tem como permanecer na sua vida normal, na sua rotina normal, porque ela está sendo perseguida. E a perseguição é tão intensa, é tão grande, que para se livrar da morte, para viver numa segurança real, essa pessoa ela precisa às vezes se mudar para um lugar muito distante, onde ninguém a conhece, e para isso ela solicita ajuda para poder criar uma nova identidade, cria novo documento, cria uma nova vida literalmente. Então a pessoa coloca um outro nome, às vezes muda até a sua aparência, né? Descaracteriza aquilo que ela era anteriormente e faz um novo documento e ela vai embora. E ela vai para um lugar onde ninguém a conhecia, ninguém a conhece, para viver uma nova vida, para viver uma nova identidade. Essa é a analogia desse primeiro estudo, desse primeiro tema, né? Conforme nós lemos aqui no texto base, o apóstolo Paulo ele nos chama para termos uma nova identidade, para sermos uma nova criatura, uma nova pessoa. Em Cristo, né, quando somos alcançados pela graça, pela salvação em Cristo Jesus, nós somos chamados para deixar o velho homem, deixar aquela identidade antiga e nos mudarmos para uma cidade celestial. Né? É o já e o ainda não. Né? Eu ainda não estou nesta nova cidade celestial literalmente, efetivamente. Eu ainda não estou na minha cidade celestial. Mas é aquela expressão, nós morremos para o mundo, nós morremos para a carne, nós morremos para esta natureza velha, antiga, e criamos aí uma nova natureza, uma nova identidade, ainda que não estejamos na cidade celestial,
para onde de fato iremos. Jesus orava pelos seus discípulos, né? Não o peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E esse livrar do mal aí é a pessoa ainda que viva neste mundo, mas ela não viver mais naquela prática maligna de pecado, não viver mais naquela conduta carnal, né, que ela vivia, mas ter uma nova natureza, ter uma nova identidade, viver à luz da palavra de Deus, viver para o bem, viver para o amor, né, ser livre do maligno, ser livre das obras de Satanás. O mundo jaz no maligno. Quando Jesus pede ao Pai que os livre do mal, é livre do maligno, livre deste mundo caído, que eles tenham uma nova identidade, que eles vivam pela fé neste mundo, como peregrinos em terra estranha, como forasteiros, sabendo que aqui não é nossa pátria. Nós vamos viver efetivamente, eternamente, para sempre com Cristo, numa nova cidade, numa nova terra, na Jerusalém, numa nova cidade. Não é isso? Novo céu, novos céus e nova terra. E quando morremos, já vivemos nessa cidade, no estágio intermediário, e depois ressuscitaremos para viver eternamente nessa cidade. Mas enquanto estamos vivendo nesse corpo, enquanto não morrermos, a oração de Cristo é que sejamos livres do mal. Não vivamos debaixo, né, deste maligno. O mundo jaz no maligno. Mas peço que os livre deste maligno, os livre deste mal. Então somos forasteiros em terra estranha. Tem aquela música que a gente canta, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou. Enquanto não vamos, somos embaixadores do rei aqui neste mundo. Então, queridos, esta é a ideia dessa primeira lição. Uma nova assinatura, uma nova identidade. Vamos então para a nossa introdução aqui. Introdução. Quando criança, eu ficava ensaiando uma assinatura do meu nome. Eu achava a letra e a assinatura da minha avó muito bonitas e quis copiá-la. Tentava de várias maneiras. Nome completo, apenas o primeiro nome, nome e primeiro sobrenome e assim por diante. Demorou, mas cheguei ao que eu entendi ser o mais adequado para expressar minha identidade. Então, não mudei mais. Assino sempre do mesmo jeito. Claro que deve haver alterações, mas quase não se percebem diferenças. A vida de um cristão é a sua assinatura, é o que o identifica e o distingue das demais pessoas. E cada um tem a sua, como as digitais ou o DNA. Cada um desenvolve suas próprias marcas e estilo a partir dessa identidade. É uma maneira de se apresentar e de dizer que você é quem de fato afirma ser. E isso é fundamental. No campo moral, chamamos a isso de caráter. A palavra caráter indica uma integridade básica, um modo de ser que somos e de agir o que fazemos, que se fundamenta em pressupostos básicos que assumimos. É o que chamamos de personalidade. Às vezes também chamamos de ethos, de onde vem a palavra ética. Um estilo específico de cada indivíduo em sua identidade central e em seu comportamento. E essa personalidade de cada indivíduo pode ser desenvolvida por múltiplos fatores. Há fatores internos e externos
que interferem nesse ethos e, portanto, em nossa ética, o modo como fazemos as coisas. Os fatores internos são nossa formação biológica, nosso DNA, por exemplo. Se o código genético predominante diz que você vai nascer com olhos azuis, assim você nascerá. Outros nascem com olhos pretos, castanhos ou verdes. Se o código diz que você nascerá homem, assim você nascerá. Outras pessoas serão mulheres. E essas características são absolutas. Mas há fatores externos, como a cultura. Esse modo de ser da cultura também interfere em quem somos. Nós, brasileiros, por exemplo, somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. Lamentavelmente, mas é a verdade. Esses são fatores relativos. Um fator absoluto na identidade do ser humano, de acordo com a palavra de Deus, é o fato de ele ter sido criado à imagem e semelhança do Criador, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Embora alguns não admitam essa verdade e se oponham a ela por afastamento e emancipação do Criador, percebemos em nossa própria experiência que há traços muito comuns em nós que apontam para o Criador. Amor, alegria, fidelidade, benignidade, bondade, justiça, mansidão, perseverança, etc. De onde vêm essas virtudes, senão do Criador delas? Não há outra fonte de bem, senão o bem supremo, o Criador. O homem, por si mesmo, não pode produzir tais virtudes, porque ele é incompleto em seus atributos. A queda, Gênesis 3, 6 a 19, quebrou e distorceu essa imagem, de modo que todas as virtudes que possuímos, em razão de sermos a imagem do Criador, foram arrasadas e adulteradas. Não era mais o olhar divino que Adão e Eva tinham, Gênesis 3, 7. Nem o mesmo senso de justiça do Criador, Gênesis 3, 12. Eram seus próprios meios enganosos que passaram a ser cultivados e desenvolvidos, Gênesis 3, 12, 13. Um novo ethos. O cristão, porém, aquele que foi trazido de volta para o Criador por meio de Cristo, restabelece seu caráter à imagem do Criador. Ele é refeito para Deus por Jesus. Paulo afirma que os que são chamados para a vida pela sublime e secreta vontade de Deus por meio de Cristo, recebem a graça de, entre aspas, serem conformes à imagem de seu Filho, fecha aspas, Romanos 8, 29. É um processo de cristificação, pelo qual reconstruímos o nosso caráter na pessoa do nosso Redentor. Deixamos o homem caído e passamos a ser o homem de pé, que se apresenta ousadamente diante do Senhor pelo ethos de seu Filho, nosso Redentor. Hebreus 10, 19 a 25. Essa expressão aqui eu achei muito interessante que o autor coloca, que eu ainda não tinha ouvido. É um processo de cristificação. Um processo de cristificação. Então, conforme foi bem colocado aqui, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Adão e Eva foram criados desta forma. E o que fez com que essa identidade deles, a imagem e semelhança de Deus neles fosse corrompida, fosse então adulterada, fosse manchada, foi pecado, a queda, né? E isso nós herdamos, infelizmente.
a queda ela veio, né? Trazemos como genética, trazemos na nossa herança. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Infelizmente, nós já nascemos com essa identidade, não apenas biológica de Adão e Eva, né? Somos feitos seres à imagem e semelhança de Deus, sim, por conta desses sinais que aqui foram exemplificados, né? Nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de fazer o bem, né? De ver beleza, de cultivar coisas boas, e isso só pode ser por conta desta imagem e semelhança que obtivemos ao sermos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Então isso ainda temos, sim, mas foi manchada, foi marcada pelo pecado, que também nos é herdado no nosso nascimento. Então nós já nascemos com esta maldade, já nascemos em iniquidade, já nascemos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A não ser que forem novas criaturas, que forem alcançados por Deus através de Cristo, pela graça sois salvos. Nós somos salvos deste velho homem. Nós somos salvos dessa nossa antiga identidade, mediante a fé em Cristo Jesus. E recebemos para isso, para nos capacitar a vivermos uma nova identidade, o Espírito Santo, que habita em nós, que intercede por nós, que nos aperfeiçoa, que nos dá a capacidade de nos santificarmos nele, que habita em nós, para sermos nova criatura, termos uma nova identidade. Então nós temos aí temos que ter essa nova personalidade, temos que ter esse novo caráter. Então, o que somos? Somos nova criatura em Cristo Jesus. O que fazemos deve condizer com esta nova criatura que somos em Cristo Jesus. Se somos nova criatura, o que fazemos deve condizer com esta nova vida, com esta nova identidade, com este novo ser que somos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, porque fomos alcançados por Deus na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós, para nos dar essa nova identidade, para sermos alcançados por Ele, para sermos santos, porque Deus é santo, ou seja, separado do mundo, para sermos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Necessário vos é nascer de novo. Ok? Então vamos aí para o contexto. Contexto. Ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo tem o claro objetivo de mostrar como uma nova vida conquistada por Jesus afeta a vida de um cristão. Deus abençoa de tal maneira uma pessoa que ela é escolhida antes da fundação do mundo para ser diferente, separada do comum. Efésios 1:4. Ela é adotada para pertencer a uma nova família, a família da aliança, para manifestar uma vida de louvor em tudo o que faz. Efésios 1:12. Ela é uma nova criatura que é capaz de demonstrar fé genuína e um amor de verdade, segundo os padrões do Criador. Efésios 1:15. O cristão estava antes morto em seus pecados e em rebelião contra Deus. Efésios 2:1. Mas recebeu a vida abundante em Cristo. Efésios 2:4. Para que o seu ethos manifeste coerentemente a vontade do Senhor. Ele é uma nova criação. Entre aspas, somos feitura dele. Efésios 2:10a.
recriado a partir de outro modelo, entre aspas, criados em Cristo Jesus, Efésios 2, 10b. Não no modelo de Adão, mas de Cristo, para a obediência por fé, para as obras destinadas pelo Senhor, ou seja, entre aspas, para boas obras, Efésios 2, 10c, que foram preparadas pelo Criador, abre aspas, para que andássemos nelas, Efésios 2, 10d. Uma nova pessoa, uma nova assinatura, um novo modelo, um novo ethos. Então somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para que andássemos nelas. Esta é uma nova pessoa, esta é uma nova assinatura, esse é um novo modelo, um novo ethos, uma nova ética. Então, em Efésios 4, 22 a 24, Paulo resume essa verdade, a de que o cristão é uma nova pessoa, tem uma nova assinatura e, portanto, deve abandonar suas práticas pecaminosas do passado, erros comuns de homens afastados do Criador, práticas corrompidas que levam à destruição do corpo e da alma, forjadas pelo, abre aspas, engano, Efésios 4, 22. E então se revestir de uma nova roupagem, de um modelo novo, totalmente costurado e estilizado por ele mesmo, o Criador, em seu Filho, Efésios 4, 24. Para que a renovação da roupagem aconteça, é preciso uma renovação do espírito do entendimento, Efésios 4, 23, uma nova visão da realidade. Então, queridos, aqui o que a gente entende é que há a parte de Deus neste processo daquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Efésios vai dizer, né? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jamais seríamos nova criatura, jamais teríamos uma nova identidade, jamais poderíamos ter, né, essa nova identidade, jamais poderíamos ter uma nova ética, um novo ethos, se Cristo não viesse ao mundo, se encarnasse, morresse, pagasse o preço pelos nossos pecados, nos dando vida nele ao ressuscitar, vencendo a morte e tendo vencido a morte, nos dando vida nele, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando somos batizados, fazemos a nossa pública profissão de fé, nós estamos ali assinando, né, uma nova identidade, sendo uma nova criatura, adquirindo em Cristo, herdando em Cristo esta salvação, né? Então, aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor Jesus precisou fazer por nós, para que nós pudéssemos ter essa capacidade, esse novo ethos, essa nova identidade, essa nova vida, sermos nova criatura, nascer de novo. Mas a questão da responsabilidade humana é uma coisa que tem que ser uma troca. A partir do meu novo nascimento, a partir dessa nova identidade que Deus me dá, eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma salvação a ser desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação. E aí a palavra não diz Deus desenvolverá a sua salvação. Não, desenvolvei. É você, sou eu, que devo desenvolver a minha salvação. O que é desenvolver a minha salvação? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Entender, conhecer a Deus, glorificá-lo, caminhar junto com Ele, vigiar, orar, ler a palavra, buscar em oração, estar em intimidade com o Senhor, desenvolvendo essa nova natureza,
esse novo nascimento. A ideia de nascimento é essa, né? Os pais geram o filho, não é isso? O filho não teria como nascer se não fossem pelos pais. Os pais tiveram que gerar o filho. Só o pai e a mãe tinham condições de fazer isso, de gerar uma vida nova, né? E ele foi gerado pelo pai e pela mãe. Ele passou todo o processo, tudo que lhe era necessário para ser gerado, ele foi feito para que ele fosse gerado. A partir do momento do seu nascimento, ele é novo, né? Está ali novinho, nasceu, acabou de nascer. É uma nova criatura que veio ao mundo. Então ele está ali. Agora, o que acontece com ele, com esse bebê, com essa criança? Os pais que vão desenvolvê-lo? Não, os pais estão ali para ajudá-lo na sua fraqueza, naquilo que ele depende, né? Mas ele precisa se desenvolver, ele precisa se esforçar, ele precisa caminhar, ele precisa buscar o conhecimento, ele precisa adquirir, né, a sua própria personalidade, ele precisa desenvolver a sua própria personalidade a partir do que ele busca, da onde ele segue, do caminho que ele vai percorrer, do caminho que ele vai seguir, das escolhas que ele irá fazer. Essa é a ideia de uma nova criatura, um novo nascimento. Deus nos deu vida, Ele nos fez novas criaturas. Tudo aquilo que era necessário para que nós viéssemos a essa nova existência foi feita por Cristo. Agora que nascemos por meio de Cristo, temos essa nova identidade, cabe a nós desenvolver a nossa personalidade, as nossas escolhas, desenvolver a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo, né? Então, isso é interessante. Quando nós olhamos para os nossos filhos, né, e a gente vê eles fazendo as escolhas daquilo que nós ensinamos a eles, fala, filho, vai por aqui, faça isso, siga assim que vai ser melhor para você. E a gente vê o filho obedecendo, o filho seguindo aquele caminho, como é gratificante. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos deixa a sua palavra revelada, ele nos revela o que ele quer para nós, qual o caminho que devemos seguir, como que devemos viver nesse mundo. E agora ele quer que nós, como novas criaturas que somos, desenvolvamos a nossa salvação. Vivamos para a glória dele, fazendo as escolhas que ele diz para nós escolhermos, porque ele nos ama, ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que somos, o que fazemos, nossa nova assinatura, nossa nova identidade, nosso novo caráter. Isso deve ser aquilo que nós buscamos nesse mundo, tá bom? Então esse é o contexto da passagem. Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos dar vida, e agora a gente tem que desenvolver a nossa nova criatura, essa nova vida. Vamos então para o segundo ponto, que é o que podemos aprender. O que podemos aprender? Letra A. Um novo caráter para Deus requer o abandono do velho homem. Em Efésios 4:22, Paulo diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Bom, há 3 coisas aqui para as quais quero chamar a sua atenção, diz o autor. Primeiro, o fato de Paulo dizer, quanto ao trato passado. Nos versículos anteriores, 17 a 19, Paulo lista uma maneira antiga de viver, um ethos passado, que se inicia com a vaidade dos próprios pensamentos, versículo 17, ou seja, com uma autoconfiança e uma autojustiça típica de quem não se vê submetido à autoridade superior a quem devemos prestar contas e dar satisfações. Tudo começa com o desejo do homem de querer ser seu próprio Deus, como em Adão e Eva. Não foi bem assim que Deus disse.
Gênesis 3, de 1 a 7. Depois, Paulo diz que o etos passado também se caracteriza por um, abre aspas, entendimento obscurecido. Efésios 4, 18. Uma visão distorcida, adulterada da verdadeira realidade, fruto de uma alienação, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Versículo 18. Pessoas alienadas demonstram seu afastamento de Deus claramente, porque têm corações endurecidos pela dureza do seu coração. Versículo 18. Essas pessoas são insensíveis e se entregam aos prazeres desse mundo. Dissolução, versículo 19. Para tristemente cometerem toda sorte de impureza. Versículo 19 também. Toda sorte e com avidez, diz Paulo. Tudo o que é possível a um ser humano fazer, ele fará, apenas para demonstrar sua total rejeição a Deus e desprezo pelo que ele estabeleceu. Então esse é o primeiro ponto. Alienados, afastados de Deus, desprezam aquilo que Deus diz. Isso era o trato passado. 2. O novo caráter abandona imediatamente esse estilo emancipado, apóstata e pecaminoso de vida. Abre aspas. Vos despojeis do velho homem. O cristão adquire uma rejeição absurda pelo pecado. Ele simplesmente não suporta conviver com o que é impuro para Deus. Ele resolve anular todos os padrões de pecado, cada um, sem exceção. O cristão joga fora o que for preciso para abandonar seu velho estilo de vida. Então, este deve ser um novo caráter, né? Um novo estilo de vida, um novo ethos, uma nova ética, uma nova conduta. Ele adquire uma rejeição absurda pelo pecado, quando Paulo diz, vos despojeis do velho homem. 3. O modo de operação do pecado é o engano. O pecado ludibria o coração. E o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. Por vezes, queremos justificar nossos pecados como se não fossem importantes. Nossa tendência é racionalizá-los, criando sempre uma saída inteligente e racional para a prática. Como um marido adúltero que justifica seu pecado no fato de sua mulher não lhe ser atenciosa. Ora, ambas as atitudes são pecaminosas. O pecado nos engana constantemente. Então, o cristão que tem um novo ethos deve abandonar o estilo enganoso do pecado decididamente. O modo de operação do pecado é o engano. Então, não se deixe enganar pelo pecado. Letra B. Um novo caráter para Deus requer um novo espírito de entendimento. Para a construção do novo caráter, é necessário haver uma renovação em nosso espírito no que se refere ao entendimento que temos da realidade divina. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Somos movidos pelo que cremos. O que entendemos sobre as coisas moldam o nosso jeito de ser e agir, modelam nosso caráter. A leitura que fazemos da realidade faz com que tomemos uma ou outra decisão. O salmista Asaf ilustra bem isso. Num primeiro momento, mesmo crendo que Deus era bom para com Israel, Salmo 73, 1, quase os seus pés escorregaram e ele foi tentado a inutilizar sua vida de devoção a Deus. Salmo 73, 2, 13. E a razão de Asaf agir assim é que o modo como ele via a realidade estava desfocado.
A lente para ler o mundo não era a correta. Então, como um míope, ele usava óculos com os graus errados. Tudo se embaçou, até que ele entrou no santuário e viu com a graduação correta a partir das lentes do Criador. Salmo 73, 17. Um novo caráter requer um novo entendimento da realidade. Alguns têm chamado isso de cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã é uma maneira de ver o mundo, biblicamente orientada, em relação a todas as estruturas sociais, culturais, econômicas, científicas, religiosas e etc. Portanto, tenhamos uma nova maneira de pensar para termos um novo modo de agir. Nossa doutrina impõe nossa prática. Sem a visão correta de quem Deus é e de quem nós somos, não saberemos agir corretamente. Então essa parte B aqui é muito importante, que vai direto, né, àquilo que nós estamos falando. Um novo caráter para Deus requer um novo espírito de entendimento. Um novo caráter, um novo espírito de entendimento. Ou seja, aqui ele vai falar de cosmovisão cristã. Então é isso, né? Isso que é o termo que tem sido usado hoje para falar deste assunto. A cosmovisão, né? A visão de mundo que você tiver, ela vai direcionar os seus passos, ela vai direcionar as suas ações, ela vai direcionar para onde você vai, se para a direita, se para a esquerda, né? Para onde que você vai direcionar a tua vida, para onde você vai se conduzir. Tudo é com base, né, na visão que nós temos do mundo, da realidade, do certo, do errado. Ah, isso para mim é certo, então eu vou seguir por esse caminho, achando que aquilo é certo. Não, o certo é aquele caminho ali. Então, isso é cosmovisão, a visão que nós temos de certo e errado. No entanto, quando estamos em Cristo, a visão correta tem que ser a visão cristã. A nova criatura tem que ser pautado pelo ethos, né, pela ética, pelo padrão colocado por Cristo, colocado por Deus na sua palavra. Isso deve ser a nossa vida, ela tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. A nossa cosmovisão deve estar fundamentada na palavra de Deus e ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Aí saberemos como agir corretamente, se tivermos a palavra de Deus como fundamento. Letra C. Um novo caráter para Deus requer um revestimento especial de um novo homem. Veja, um novo caráter para Deus requer um revestimento especial de um novo homem. É preciso abandonar as práticas antigas, usando o entendimento correto para isso. Mas é preciso também vestir-se de novo, agora com uma nova roupagem, um novo modelo de vida. Abre aspas, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Fecha aspas, Efésios 4, 24. Quais são as roupas de um novo caráter? A nova roupa deve refletir a verdadeira justiça, a justiça de Cristo. Antes de termos sido recriados em Cristo, Deus olhava para nós e nos via completamente sujos, mortos dentro de um poço totalmente enlameado e apodrecido. Abre aspas, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Salmo 40, versículo 2. Agora, manifestando um novo caráter, Deus nos vê sendo transformados à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Deus olha para mim e para você
e nos vê como ele vê Jesus. Você já pensou nisso? Já pensou no fato de você não ser mais quem era no passado e se tornar herdeiro do rei? Ser transformado de escravo sujo, esquecido e maltratado na senzala para um mordomo de dentro da casa, servindo ao seu Senhor? Quando nos revestimos de uma nova roupagem, nós jogamos para bem longe as velhas práticas pecaminosas e os argumentos enganosos que tentavam justificar nossos pecados. Agora, nós nos vemos lavados e limpos. E as pessoas também nos veem assim, limpos. Se antes elas nos viam derrotados, enlameados e embrutecidos, o novo etos nos mostra alguém ajuizado, limpo, cheiroso, em perfeito juízo, entendimento e simpático às pessoas, conforme Marcos 5,15. Então é isso, queridos. Nós fomos feitos nova criatura. Um novo caráter para Deus requer um revestimento especial de um novo homem. Paulo usa essa expressão, né? Vos revistais do novo homem. É colocar uma nova veste. Cobrir com um novo homem, né? É aquele homem interior que foi transformado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. É a gente trazer esse homem interior para ele revestir o exterior, para que o nosso homem exterior externe aquilo que Deus fez em nós interiormente, mudando o nosso coração, fazendo de nós uma nova criatura. Mas o apóstolo Paulo fala, né, que a nossa carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ou seja, o meu homem interior quer fazer uma coisa, mas o meu homem exterior quer fazer outra. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando a fazer é mortificar a carne, mortificar o homem exterior de tal forma que sejamos revestidos pelo homem interior que habita em nós. É colocar aquilo que está no interior para o exterior. É trazer o que está dentro para fora. E assim nós seremos realmente uma nova criatura. E isso é um processo. Nós precisamos cada vez mais buscar aquilo que Deus fez em nós, que está em nosso interior, para trazer, para lutar contra o exterior. E isso é um desafio que Deus deixa para nós, permanece conosco. E é isso que faz com que nós mostremos ao mundo o quanto nós amamos a Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós lutamos, mais Deus se agrada de nós. Voltando àquela ideia, né, do filho novo, como os pais se alegram quando veem os seus filhos lutando, abandonando as tentações do mundo, o que os colegas estão dizendo lá fora. Eles estão dizendo não para os colegas, eles estão dizendo não para o mundo, eles estão dizendo não para o modismo que está sendo praticado lá fora e que fazia deles uma pessoa sociável, uma pessoa moderna, uma pessoa, né, que faz parte ali, que tem uma mente aberta. Ele está dizendo não para aquilo tudo, porque ele já entendeu que o conselho do Pai é muito mais precioso para a vida dele, para a vida saudável dele, para que ele tenha uma vida feliz verdadeiramente. Então ele consegue ter uma cosmovisão diferente, ele consegue ter uma cosmovisão cristã. Ele segue os valores que os pais ensinaram, que ele entende ser muito mais rico, muito mais nobre do que aqueles valores que o mundo, que a modernidade, que as pessoas estão dizendo que tem valor. Então, é isso que Deus requer de nós.
que nós o busquemos como filhos obedientes, que honram o seu pai, que ame o seu pai e obedeçam os seus mandamentos. Tá bom? Então vamos aí para o próximo vídeo, para a conclusão. Concluindo aqui, queridos. O cristão é transformado pela graça em uma nova criatura e, consequentemente, revela um novo estilo de vida, um novo caráter, um novo ethos. Ele não mais se prende ao pecado e às práticas enganosas dele, mas as abandona com veemência. Por ter um novo entendimento espiritual, claro discernimento sobre a realidade, ele busca as virtudes na pessoa de Jesus e se molda a partir delas. Então é isso, nós fomos transformados, Deus nos transformou pela graça numa nova criatura. E ele, consequentemente, ele nos vai dar um novo modelo, um novo estilo de vida, um novo ethos, uma nova visão, uma cosmovisão de mundo fundamentado em sua palavra. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Então, o ethos, o estilo de vida, a visão que nós temos que ter de mundo para a nossa conduta, o que somos, o que fazemos, deve ser entendido à luz da palavra de Deus. Quem somos? A palavra de Deus vai dizer quem nós somos. Nós somos um homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas que, atingidos pela queda, caímos, pecamos. E isso nos atingiu, isso nos afetou. E nós precisamos ser revestidos de um novo homem que foi concebido por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Pela graça sois salvos. E agora, a nossa conduta de vida, o novo ethos, a nova criatura precisa ser desenvolvida por nós. Somos novos, somos uma nova criatura, mas devemos crescer, desenvolver a nossa fé à luz da orientação, dos ensinos da palavra de Deus, para não sermos contaminados pelo mundo. É isso que nós aprendemos aqui hoje. Uma nova identidade, uma nova assinatura. Por ter um novo entendimento espiritual, claro discernimento sobre a realidade. Essa nova criatura busca então as virtudes na pessoa de Jesus e se molda a partir delas. Ok? Então, essa é a conclusão de que vimos aqui hoje. Ok, então vamos aí para a aplicação, na prática. O que isso aí significa? Em quais áreas você ainda precisa trabalhar seu caráter? Essa é a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. Em qual área da tua vida o teu caráter ainda não está moldado a Cristo? É nessa área que você precisa trabalhar na tua vida. Eu vou trabalhar na minha, você vai trabalhar na tua área, da tua vida, que precisa ser moldado ao caráter de Cristo. Como você se vê quando comparado a Cristo? Essa é a grande pergunta. Para eu saber o que está igual, o que está bom, o que precisa melhorar, é só eu olhar para Cristo. Se Cristo estivesse fazendo o que eu faço, ele seria perfeito? Ele estaria sendo o mestre? Ele poderia ter a autoridade de ensinar, de seguirmos o seu exemplo? Aí você vai saber, vai ter uma referência, vai falar, opa, peraí, isso aqui eu preciso mudar. Cristo não pode ser igual a mim. Eu tenho que ser igual a Cristo nessa área. Em todas as áreas, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Faça uma lista de 3 áreas que precisam de mudança em sua vida, para as quais você precisa revelar o novo ethos. Uma nova ética, uma nova forma de vida. Depois ore sobre isso e peça a Deus que o capacite para a mudança. Procure a ajuda do seu pastor, se for preciso. Queridos, nada a gente consegue fazer sem Cristo. Não é isso que ele diz lá em João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Mas se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, produzireis muito fruto. Então, a gente precisa
estar em Cristo para produzir fruto, né? Para podermos fazer, para podermos ser aquilo que Deus requer de nós. Precisamos de Cristo na nossa vida. Por isso a grande importância de termos intimidade com o Senhor Jesus. Por isso a grande importância de buscarmos a presença dele todos os dias da nossa vida. Orar sem cessar, vigiar o tempo todo, né, para não entrar em tentação. Precisamos de Cristo o tempo todo na nossa vida. E é isso que nos dá a verdadeira paz. Quando buscamos a Cristo, quando ouvimos a sua palavra, quando criamos um relacionamento verdadeiro com Ele, nos fortalecemos, crescemos em graça, em santidade, em conhecimento, desenvolvemos a nossa salvação. E isso que é maravilhoso, queridos, essa relação. Nós, como cristãos, nós vivemos num relacionamento. Qual é a diferença de um relacionamento para algo que é apenas conquistado e pronto? Por exemplo, você tem um grande sonho, algo que vai te fazer muito bem. Você quer ter uma casa para você viver a tua vida com a tua família, para você ter ali o seu objetivo e viver ali, né, uma paz. Aí você luta para conquistar uma casa. Ok. Você lutou, teve sacrifício, você teve que ter disciplina, você teve que conduzir a tua vida para aquele objetivo para adquirir aquela casa. Mas você comprou a casa. Aquilo é um objeto. Comprou, pronto, resolveu o problema. Está ali, é teu. Então é uma coisa que você tem disciplina, você tem regra, você tem um modelo que você tem que seguir para alcançar aquele objetivo, mas conquistou, acabou, está pronto. E o relacionamento? O grande problema, a grande diferença é que de um objeto com os seres humanos, a relação humana, é que com o objeto você conquistou, é teu, você faz dele o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas nos relacionamentos precisa de ser desenvolvido sempre. Até com o teu filho. Nasceu de você, foi gerado de você. Vive dentro da tua casa. Mas se você não desenvolve um relacionamento com o teu filho, ele se torna um estranho para você. Pouco importa, daqui a pouco ele te larga, te abandona, você também abandona. Por quê? Porque não teve relacionamento, não teve convívio. Com isso não tem sentimento, com isso não tem amor. Se torna uma coisa fria. A pessoa é um mero objeto. Eu uso quando preciso, ela me usa quando precisa. Não tem intimidade, não tem relacionamento. Jesus ele nos salvou para nós nos relacionarmos com Ele. Né? A nossa vida como cristãos ela é fundamentada num relacionamento. Nós temos a salvação em Cristo, isso é o objeto, a salvação, o ter, vamos dizer assim, direito pela graça ao céu, a herdarmos o céu, a estarmos ali no lugar dos santos. Vamos dizer assim, esse é um objeto, essa é uma herança. Isso é uma riqueza que nós conquistamos, poder morar no céu. Isso é Jesus como nosso Salvador, ou seja, Ele nos deu a salvação. Ok, objeto. Mas e o Jesus Senhor? Jesus como Senhor da minha vida requer relacionamento com Ele. Requer obediência, requer proximidade, requer intimidade com o meu Senhor. O que Ele fala, eu obedeço. O que Ele manda, eu faço. O que Ele diz, eu sigo. Então isso requer relacionamento. E isso, queridos, da mesma forma que você precisa galgar um objetivo para conquistar a tua casa, você deve galgar, tem procedimentos para você estar nesse relacionamento com Cristo. Só que um, quando você conquista, acaba. O outro, você é permanente.
eternamente nós vamos estar nos relacionando com Deus e com Cristo. Eternamente. Neste mundo nós nos relacionamos com Cristo, precisamos muito dele, dependemos muito dele todos os dias, e quando morrermos, para toda a eternidade estaremos com ele também. Então o relacionamento com Deus não acaba nunca, é eterno. Então desenvolva a sua salvação, desenvolva a sua cosmovisão, desenvolva a sua vida com Cristo, numa nova identidade, com uma nova assinatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então, encerrando e agradecendo a Deus pelo estudo. Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, pelo estudo que tivemos aqui, ó Pai, e pela edificação que temos por meio da tua palavra, que sempre nos orienta, nos traz esperança, nos anima a seguirmos, nos dá um rumo a seguir, nos dá, ó Pai, um sentido de vida, dá razão à nossa existência e faz entender, ó Pai, como de fato isso é verdade na nossa vida, que o Senhor fez por nós e o que nós precisamos desenvolver a partir daquilo que o Senhor fez por nós. Nos ensina, Deus, a viver como filhos do Senhor. Somos nova criatura, fomos gerados, um novo ser, para vivermos neste mundo, desenvolvendo a nossa vida a partir daquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos orienta, nos relacionando com o Senhor em amor, em graça, em santidade. E assim, ó Deus, possamos ser felizes ao teu lado, obedecendo os teus mandamentos, seguindo os teus conselhos, a tua orientação. Nos ajude, ó Deus, a moldarmos a nossa mente, a vivermos para a tua honra, para a tua glória e sermos assim agraciados pelo Senhor. Oramos pedindo a tua bênção sobre todos, ó Pai, que ouviram esse estudo, que acompanharam atentamente esse estudo, que o Senhor os abençoe grandemente no desenvolvimento de sua salvação. Para a honra, para a glória e louvor do teu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça
ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser